Bom, hoje eu vou falar sobre dois Odus, tá? O Odu Oxê e Obará. Vamos falar primeiro sobre Oxê. Oxê Meji é o quinto Odu no jogo de búzios e o 15º na ordem de chegada do sistema de Ifá, onde é conhecido também pelo mesmo nome. Este Odu teria cometido um incesto, tá? Incesto com sua própria mãe, tá? O Fumeji. E por isso ele foi separado de todos os outros signos, de todos os outros Odus. Ele faz tudo o que se deve fazer para Oxê, tem que ser separado dos outros. Oxê Meji é um Odu composto pelos elementos ar sobre ar, o que representa uma dispersão súbita. Representa a impotência diante de um obstáculo e também o surgimento de novos obstáculos. Ele corresponde ao ponto cardial noroeste e o seu valor numérico é 6. As suas cores são qualquer uma, tá? Ele não tem preferência por nenhuma cor específica, mas exige que toda vez que vão lhe fazer algo, que sejam apresentadas sempre 3 cores diferentes e reunidas, não importando quais sejam essas cores. Então você pode usar verde, amarelo e azul, vermelho, preto e branco, vermelho, azul e verde, lilás, roxo e preto, ou seja, tem que ser 3 cores diferentes e reunidas juntas. Ele é um Odu masculino que é representado esotericamente por uma lua crescente, onde as pontas estão viradas para baixo. O signo tem realmente o poder de dobrar o objeto que se deseja e partir em 2. Oxê Meji comanda tudo o que é quebradiço, tudo que está quebrado, tudo que é mal cheiroso, tudo que é decomposto e tudo que está em estado de putrefação. Todas as articulações e juntas provêm deste Odu e ele representa numerosas doenças como os abscessos. Esse Odu é a própria representação de Sapata, ou seja, a varíola, e está intimamente ligado às Adjés, sendo considerado por isso um Odu muitíssimo perigoso. Oxê Meji ensinou aos homens o hábito de grelhar os alimentos. Também foi ele que criou as árvores, as presas dos elefantes e a galinha de Angola. Apesar de ser um signo de péssimos augúrios, é por vezes portador de riqueza e de uma vida longa para as pessoas. Oxê prenuncia sempre a diminuição de energias físicas, o que predispõe o organismo, que já enfraquecido e sem defesas, a qualquer tipo de doença, principalmente aquelas doenças da cavidade abdominal, ou seja, na região da barriga. Fala muito de perdas de todos os tipos e em todos os setores da vida, ou seja, pode ser perda de dinheiro, de casa, de bens, de marido, de mulher, ou seja, ele prenuncia todos os tipos de perda. É por meio deste Odu que Oxum costuma comunicar-se para avisar que o consulente é seu filho. Ao contrário do que muitas pessoas afirmam, tá? Muitas pessoas afirmam que quem traz Oxê como seu regente são pessoas que possuem cargo do santo. Mas ao contrário do que muitos afirmam, as pessoas que possuem este Odu não têm cargo para cuidar dos orixás de outras pessoas, devendo restringir-se a cuidar somente dos seus próprios orixás. Os filhos desse Odu são pessoas de comportamento instável, variando segundo a situação em que está passando no momento. Costumam ser pródigos e dispersos, o que os leva a envolver-se constantemente em problemas relacionados a dinheiro. São pessoas engenhosas e possuem iniciativa própria, adaptando-se com muita facilidade às diversas situações. São pessoas diplomatas e hábeis, estão sempre prontos a colaborar com o próximo, mostrando neste aspecto total desinteresse. Ou seja, quando essa pessoa regida por Oxê quer realmente ajudar alguma pessoa, ela ajuda de coração, sem esperar nada em troca ou sem cobrar nada, seja no momento ou seja no futuro. É uma pessoa que realmente ajuda de coração. É um Odu de pronúncios quase sempre negativos, anunciando sempre maus tempos e dissoluções. O Odu Oxê, quando se encontra em positivo, pode indicar principalmente recuperação de coisas perdidas, enriquecimento súbito,
cura de alguma doença, capacidade, engenhosidade, intuição que deve ser seguida sempre à risca. São pessoas que possuem ótimas inspirações quando o Odu, Oxê, se encontra em positivo. Tá? Porque quando ele está negativo, ele vai indicar e vai trazer aos seus filhos perdas de todos os tipos, como já foi dito antes, desperdício, evasão de energias físicas, vai atrair falsidade, vai atrair cirurgias e doenças, principalmente, como já disse antes, na região da barriga. Pode atrair morte ocasionadas por doenças, quando não tratadas as doenças e não tratados o Odu. Quando as pessoas estão negativas, quando estão passando por problemas, por situações ruins, as pessoas devem procurar um jogo de búzios para ver o que está acontecendo. Procura saber qual Odu que está positivo, que é para poder positivar. Porque todos os Odus são bons quando estão positivos. Mas do lado contrário, todos são ruins, são péssimos quando estão negativos. Então, toda situação ruim, vexatória, de perdas que as pessoas estão passando, tem que procurar ajuda espiritual para ver o que está acontecendo. Às vezes, uma coisa simples, uma coisa boba, resolve a situação das pessoas. Mas as pessoas deixam para lá, vai deixando para depois, para amanhã, para depois resolver. E quando se vê, está lá no fundo do poço. E quando chega no fundo do poço, as pessoas pensam, cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde. Tem, o poço ainda tem como cavar um buraquinho lá para a pessoa se afundar mais ainda. Então, procure. Está passando por dificuldades? Procure. Tá? Esse Odu também traz traições e muitos choros. Tá certo? Bom, então temos aí uma olhadinha, no Odu Oxê, Oxê-Meji, e nós vamos ver agora o Odu Obará. Tá? O Odu Obará tem uma coisa que as pessoas sempre fazem, elas reservam o dia 6 de janeiro para fazer oferendas para o Obará. Tá? Eu não vou dizer que é errado e não vou dizer que é certo, porque para se fazer oferendas, ofertas, cuidar de Odu, não existe datas específicas. Se faz tratamento de Odu por necessidade, quando a pessoa está negativa, quando os caminhos das pessoas estão negativos, quando os caminhos das pessoas estão trazendo perdas, estão trazendo doenças, estão trazendo inimizades, estão trazendo coisas ruins. Aí é que se deve procurar o tratamento. E para isso não se existe data específica. Mas a maioria das pessoas aí, quando chega o dia 6 de janeiro, montoeira de gente faz oferendas para o Obará, e muitas vezes dentro de bancos, em frente a bancos, coisas que não tem nada a ver. Isso, o nome disso aí é porqueiro, o nome disso aí é fazer chiqueiro à casa dos outros. Tá? Mas se você quiser fazer uma oferenda para Obará, que é um Odu de prosperidade, um Odu que traz dinheiro, daqui a pouquinho nós vamos ver, tá? Vou falar sobre ele. Eu fiz um vídeo aí sobre Obará, contando um Itã de Obará. O Itã é uma história e fazendo uma oferenda. Então procure esse vídeo aí no YouTube, porque tá por aí, você vai encontrar, tá certo? Bom, vamos lá. Obará-Meji é o 6º Odu no jogo de búzios e o 7º na ordem de chegada do sistema de Ifá, onde é conhecido também pelo mesmo nome. Obará-Meji é um Odu composto pelos elementos ar sobre a terra, com predominância do primeiro, o que vai indicar a evolução através da experiência adquirida na busca do objetivo aprendido. Tá? Na busca do objetivo pretendido. Então, se você quiser conquistar alguma coisa, você vai ter que estudar sobre aquela coisa que você está querendo. Tá? Isso é para quem é regido pelo Odu Obará. Tá? Tudo que você pretende ganhar, que pretende fazer, você antes tem que estudar sobre isso que você está querendo, que é para você adquirir conhecimentos e conquistar com maior facilidade. Tá? Ele corresponde ao ponto cardial sul-sudeste e seu valor numérico é 8. Suas cores são o azul claro e o violeta. É um Odu masculino representado esotericamente por uma corda
em referência ao poder que possui de tudo levantar. Exprime a força, o poder e a possibilidade de realização humana. Obará criou o ar, os ventos, os bosques cheios de ramagens, as forquilhas e todo tipo de bifurcações. Aqui nasceram as grandes fortunas, o costume de usar joias, os mestres e o ensino. Nasceu o adultério também. E aqui o ser humano aprendeu a mentir e a ser enganoso, ou seja, a ser mentiroso. Esse Odu prenuncia a expansão física e moral, regularização, alegria, ambição, questões relacionadas a dinheiro, processos em andamento, soluções de processos de ordem financeira. Ou seja, ele é o Odu que está ligado com dinheiro, com finanças, com prosperidade. Os filhos deste Odu são pessoas alegres e festivas, são pessoas carregadas de religiosidade e que gostam de observar e manter tradições. Não gostam nada de muita modernidade. Um tanto quanto atraídos pela mentira, criam situações fantasiosas, nas quais acabam acreditando como se fossem a mais pura verdade. Gostam de se envolver em problemas que não lhe dizem respeito, o que quase sempre acaba por deixá-los em situações delicadas. Devem cuidar-se muito bem, pois têm uma tendência muito forte para ações fantasiosas, o que as pode deixar completamente loucas. Bem dispostas e alegres, são geralmente pessoas saudáveis e que se recuperam com facilidade de qualquer doença, usando para isso recursos buscados em si mesmos. Tá? Mas não é porque são pessoas que são facilmente que se reajustam, né, de doenças, que se restabelecem de doenças, que deve deixar ligado para lá não, tá? Jogado para lá. Partiu doença, chegou doença, algum problema de saúde, deve-se cuidar. E em muitos casos deve procurar médicos também, tá? Obará é um Odu de prenúncios quase sempre positivos, muito embora o seu aspecto negativo seja terrível e traga fatalidades como loucuras, miséria total, traições e calúnias. O Obará, quando está em positivo, pode indicar principalmente a aquisição de bens materiais de um modo geral, fim de um obstáculo que deve ser o último, expansão física e moral, ausência de enfermidade, evolução no sentido ascendente. Tá, gente? E isso é quando ele se encontra em estado positivo, tá bom? Agora, quando está em negativo, ele indica sempre deslealdade, imoralidade, orgulho nocivo, injustiças, libertinagem, adultério, maldades, filho adulterino, guerras em família de santo. Tá? Então essas são as características dos filhos de Obará. São pessoas que podem estar muito bem de vida, desde que consigam viver bem, desde que se cuidem, desde que cuidem do seu Odu Obará quando está em negativo, que quando ele está em negativo, vocês já acabaram de ver, né? É horrível, é muito ruim, tá? E assim são todos os Odus, como eu já falei. Odu positivo é a melhor coisa que tem. É sinal de caminho aberto, é sinal de felicidade, é sinal de alegria, de fartura, é sinal de boas amizades, é sinal de boa companheira ou de um bom companheiro. Mas quando está negativo, é tudo isso ao contrário, tá, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses dois Odus, Oxê e Obará. E eu vou, em breve, falar sobre todos os outros Odus. Um abraço a todos.